Bom dia a todos e a todas. Estou aqui para falar para vocês, explicar sobre a renúncia de Vossa Santidade, o Papa Bento XVI. Quero anunciar a todos que a renúncia do Santo Padre, o Papa Bento XVI, é ao contrário do que estamos ouvindo pelos meios de comunicação, é tudo o avesso. Porque na verdade o Santo Padre renunciou de fato por questão da sua idade. O Santo Padre tem 85 anos, onde ele irá completar agora em abril 86. E se formos perguntar a qualquer médico o que acontece com um ser humano com 85 anos ou 86, os médicos irão nos explicar qual tipo de saúde o ser humano leva com essa idade, faixa etária entre 85 e 86, as doenças que aparecem e etc. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, o ano passado, em uma de suas viagens apostólicas ao México, sofreu uma queda. Sim, o Papa Bento XVI sofreu uma queda onde machucou a sua nuca, a sua cabeça e sangrou. Ninguém sabe se foi grave ou se foi levemente, porque a Santa Sé, o Vaticano, não anunciou à imprensa. E também a mitra papal que o Papa usou na cabeça deixou passar despercebido pela imprensa as manchas de sangue cravadas na cabeça do Santo Padre. Na Missa do Galo de 2009 ou 2010, na tradicional Missa do Galo, no Vaticano, foi de conhecimento de todos, uma mulher, ela pulou de onde estava para cima do Santo Padre, derrubando o Papa Bento XVI ao chão, ou seja, uma queda de um senhor de idade, com sua saúde debilitada. Nesse modo, sabemos que é muito grave, muito grave. O Papa Bento XVI usa um marca-passo, né, no coração. Sabemos que o marca-passo tem que trocar, as pilhas devem ser trocadas quando necessário for. E o Santo Padre usa marca-passo. Sabemos que o Papa Bento XVI, ainda como cardeal, José Ratzinger, ele teve ataque cardíaco, parada cardíaca. Então o Santo Padre já tem sua saúde aí muito debilitada, né? O Papa Bento XVI, ele já está usando bengala. Os médicos impediram do Papa continuar com suas viagens apostólicas justamente por conta de sua saúde debilitada. Se nós prestarmos bem atenção, focar a câmera no rosto do Santo Padre, perceberemos a sua face desfigurada. Pelo andar do Santo Padre, o Papa Bento XVI, Vossa Santidade, ele está andando cocundo. O Papa está andando, portanto, cocundo. A saúde de fato do Papa está debilitada. Os casos que afetam a Igreja Católica Apostólica Romana de modo universal no mundo inteiro também prejudicou bastante a saúde do Papa Bento XVI. O Papa proclamou o ano sacerdotal, onde veio à tona os casos de pedofilia de padres da Igreja. O Papa Bento XVI, com seu rigor, enfrentou a pedofilia dentro da Igreja Católica e conseguiu. O Papa Bento XVI sairá depois de amanhã, quinta-feira, do cargo de Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, de cabeça erguida na questão da pedofilia dentro da Igreja, pois o Papa resolveu. O Papa sai, deixando, portanto, a Igreja, a casa arrumada para o próximo Papa pegar assim algumas desorganizações dentro da Igreja, mas não da pedofilia, pois Bento resolveu. O Papa Bento XVI enfrentou diversos ataques internos e externos. Sabemos que a Igreja ela é divina, mas ela é composta aqui na Terra por humanos, e onde há humanos sabemos que há erros e há falhas. O papado é infalível na questão de fé e moral. Portanto, não erra e não pode errar. Ele não pode errar em questão de fé e de moral dentro da Igreja. O que se percula na mídia, portanto, sobre a renúncia do Papa Bento XVI
é o contrário de tudo aquilo que nós ouvimos e vimos. Portanto, bastante cautela, muita cautelação quando formos ouvir algo a respeito do Papa Bento XVI. É se peculiar na mídia que pressões internas dentro da igreja tenham motivado a sua renúncia, verdade? Sim e não. Verdade sim, porque de fato tudo isso afeta o Papa Bento XVI de algum modo. Claro que um senhor de idade de 85 anos para completar 86, qualquer coisa de cargo muito grande, de responsabilidade muito grande, isso afeta o Papa na sua saúde. Isso afeta a sua parte material e a sua parte espiritual, a sua matéria e a sua parte espiritual. Portanto, tudo aquilo que envolve a eternidade da igreja, é claro que de algum modo afeta a saúde do Papa Bento XVI, mas o Papa, ao renunciar ao cargo de Bispo de Roma, ele diz que depois de um longo processo de oração, ele de fato resolveu renunciar ao cargo à Cátedra de Pedro, depois de um longo período de processo de oração. O Papa não sai renunciando, portanto, de maneira trágica. O Papa sai consciente. Depois de amanhã, a sé de Pedro ficará vacante, pois o Papa sai conscientemente, porque ele diz que depois de um longo período de oração com o Senhor, Jesus Cristo, dono da igreja, chefe invisível da igreja, esse longo processo oracional do Papa e de Cristo, ele diz que ouviu a voz do Senhor, o pediu que o deixasse o cargo. O Papa sai, portanto, do cargo com intimidade com o próprio Cristo. O Papa, chefe visível da igreja, sai porque o chefe invisível da igreja, os dois concordaram. O Papa, como representante de Cristo na terra, em personas Christi, a face da terra, portanto, o coração do Papa com o coração de Jesus estão unidos. No livro Sal da Terra, Luz do Mundo, o Papa Bento XVI já havia dito que, se por acaso algum dia ele quisesse renunciar, ele renunciaria. O Papa já havia, portanto, falado em renúncia há uns 4, 5 anos atrás. É claro que o Papa, ele renuncia, sai um Papa renunciante conscientemente, porque justamente acontece o seguinte fato de que o Papa utilizou de um direito que é seu, porque está no Código de Direito Canônico da Igreja, que um Papa que vê que não tem mais possibilidade de continuar no cargo petrino como Bispo de Roma, ele deve renunciar. O Papa, portanto, usa de um direito que é seu, usa de um direito da igreja que é seu. O Papa não rouba, não trai a igreja. O Papa renuncia tranquilamente, porque o Papa sabe. O Papa Bento XVI é muito apegado com Santo Agostinho, homem de profunda humildade. Devemos olhar para a renúncia do Papa Bento XVI de acordo com aquilo que a igreja vive. A igreja, portanto, vive o tempo quaresmal. Segundo domingo foi o Evangelho da Montanha. O Papa Bento XVI, domingo, rezou no Vaticano, seu último Ângelus. O Papa disse: eu não abandono a igreja, pois o Senhor me chama a subir a montanha para estar unido com Ele. O Papa, portanto, não abandona e não trai a igreja. O Papa apenas vai se unir mais a ela, não como Papa, mas como Bispo Emérito de Roma e com suas orações. Com suas orações, o Papa, portanto, irá reger a igreja e ser um intercessor da igreja. Portanto, fiquemos conscientes, rezemos ainda, porque hoje, terça-feira, ele ainda é nosso Papa, nosso pastor, nosso Pai espiritual. Rezemos, portanto, pelas intenções mais íntimas do coração do Papa e não nos abalemos, porque se fosse para a igreja católica, ela se acabaria no século I, com o imperador Nero, e não se acabou no século I, porque acabaria hoje com a renúncia do Papa. Jesus Cristo renunciou. Quem é o Papa para não renunciar? Jesus renunciou à sua vida por amor de nós. Quem é o Papa para não renunciar? Sabe por que o Papa Bento XVI também renunciou? Porque toda a vida de Joseph Ratzinger foi uma vida de renúncia. O Papa renunciou ao matrimônio, à casa, pai, mãe, filhos, a status. Toda a vida do Papa Bento XVI foi uma vida de renúncia. A renúncia do Papa Bento XVI também serve para muitos líderes políticos em atenção, que é apegado a cargos. Papa, ele não se deixou se apegar ao cargo. O Papa, portanto, se desprendeu, viveu o voto
que ele, né, professou os votos angelicais, né, votos evangélicos, castidade, pobreza e obediência. Segundo voto, o Papa soube viver encarnado em sua carne, cravado, pobreza, renúncia. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, palavras do Senhor, renuncie a si mesmo, vem e segue-me. O Papa ouviu a voz de Jesus que diz: renuncie a si mesmo. O Papa, portanto, sai de modo tranquilo da igreja. O Papa Bento XVI sai deixando a casa arrumada. Fiquemos em alerta com a imprensa. A imprensa é pagã. Não deixemos que nada de fato, como diz a música de Helena Ribeiro, abale a nossa fé. Nada poderá nos abalar e nada poderá nos derrotar, porque nossa força e vitória tem um nome. Esse nome se chama Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Termino dizendo: só saberemos entender a renúncia do Papa Bento XVI à luz do que a igreja vive hoje. O que é que a igreja vive hoje? A Quaresma. Jesus que entra a quarta-feira de cinzas no deserto, a igreja não fica assistindo como uma espectadora, como se estivesse assistindo um capítulo de novela. A igreja entra com Jesus no deserto para ser tentada. E a igreja anunciou que no domingo de Páscoa teremos um novo Papa. É Cristo que sai, portanto, ressuscitado, e a igreja que, sendo tentada com seu Senhor, a igreja passará pelo deserto com o Senhor, mas ela ressuscitará com o Senhor no domingo de Páscoa. Amém? Assim seja.